boa tarde, a Castelo Branco TV veio hoje até aqui ao Castelo da cidade de Castelo Branco, onde viemos falar com Paulo Dias, o candidato do PST. Engenheiro, sabendo de todo o trabalho que já foi desenvolvido em Castelo Branco e no próprio concelho, quais são os seus planos para melhorar ainda mais a vida dos albicastrenses? Bem, eu acho que o ponto principal que este concelho precisa e que trará com certeza mais valia à vida de todos os albicastrenses e albicastrenses, todos os cidadãos do concelho de Castelo Branco, é sem dúvida a aposta que nós pretendemos fazer no desenvolvimento económico para este concelho, na criação de riqueza e obviamente na consequente criação de emprego. Isso é o ponto número 1 que trará sem dúvida, que será sem dúvida de uma enorme mais-valia para todos os habitantes do concelho de Castelo Branco. O concelho de Castelo Branco é um dos mais afetados com a elevada taxa de desemprego. Ainda há pouco referiu que tínhamos que trabalhar mais na criação de emprego. Na sua opinião, o que esteve esta situação e o que é que pretende fazer para combater a taxa de desemprego? Bem, nós sabemos que a situação não é exclusiva de Castelo Branco, é transversal ao país inteiro e não só. Não é só exclusivo de Portugal. Portanto, não há aqui no aumento na situação de crise que existe em Castelo Branco uma culpa exclusiva da autarquia de Castelo Branco. Não é esse o caso. Agora, o que eu acho que não tem sido feito é o papel que a autarquia deveria ter tido para contrapor em relação a esse aumento de desemprego. E isso é que tem levado a um aumento exponencial na taxa de desemprego que leva neste momento a que Castelo Branco seja algo que nunca aconteceu, o campeão em termos de taxa efetiva de desempregados no distrito de Castelo Branco. Enquanto outros concelhos têm procurado implantar medidas para contrariar esta situação de crise, de recessão, de fecho de empresas, em Castelo Branco não tem havido essas medidas e, naturalmente, o número de desempregados tem subido e neste momento atingimos, portanto, esse triste primeiro lugar sendo o campeão de taxa efetiva de desempregados no distrito de Castelo Branco. O que é que se tem que fazer? Naturalmente, passa pelo que eu disse na primeira questão que respondi, naturalmente passa pela criação de emprego. E esse é o motivo principal que nos move neste projeto. Falando na criação de emprego, o nosso concelho está cada vez mais envelhecido. Os nossos jovens têm fugido um pouco da nossa cidade à procura de novas oportunidades que a nossa cidade não lhes tem proposto, não lhes tem proporcionado. Porquê é que não haveríamos de apoiar mais os jovens a criarem o seu próprio posto de trabalho, já que se fala tanto no empreendedorismo? Ou então até mesmo apostar em novos projetos, em novas ideias que esses mesmos jovens têm tido e não têm tido o devido apoio, visto que até há projetos que estão já implementados e que têm tido alguma dificuldade em se manter. Eu concordo perfeitamente. Tudo o que tem a ver com criação de emprego, acho que cumpre à autarquia o apoio a essas iniciativas. Quando estamos a falar de empreendedorismo ou criação de emprego, eu acho que temos aqui que separar as coisas. Bem, em primeiro lugar, há efetivamente hoje em dia um projeto que a autarquia apoia indiretamente, visto que não é de projeto direto da autarquia, que é a criação do novo incubadora de empresas. Mas, atenção, a incubadora de empresas, e isto tem um mas, está a ser criada 20 metros afastada de outro espaço que foi criado também, e não só, mas também para o mesmo efeito, e que neste momento se encontra praticamente vazio. Portanto, em vez de se gastar os milhões que atualmente estão a ser gastos no edifício, que está praticamente concluído e vai ser inaugurado dentro de pouco, por que não tentar encontrar uma parceria com o próprio Nercabo de maneira a investir, a dinamizar as atuais instalações do Nercabo, que fazem esse papel têm lá as mesmas condições de um ninho de empresas, de incubadora de empresas, como se lhe queira chamar. Isto por um lado. Por outro lado, aquilo que tem diretamente a ver com a autarquia, quando estamos a falar com essas pequenas empresas que criam 1 a 2 postos de trabalho. Neste momento a autarquia de Castelo Branco tem um processo pesadíssimo, extraordinariamente burocrático, de licenciamento de novos espaços que permitam criar 1, 2 postos de trabalho. O que leva a que hoje em dia, quando se chega ao momento de abrir a loja, o espaço onde se pretende criar esses postos de trabalho, acontece muitas vezes haver ou desistência pelo caminho do projeto, ou então economicamente já se tornou quase inviável esse projeto devido
ao tempo que se gastou e ao dinheiro que já foi investido na criação para conseguir o licenciamento desses espaços. Portanto, e aí é um papel que caberia à autarquia simplificar efetivamente, se é que, demonstrando essa vontade de ajudar à criação de emprego, deveria simplificar os processos de licenciamento dos espaços que criam 1, 2, 3 postos de trabalho na cidade e que atualmente isso não é feito. Isso está ao dispor, são das tais medidas que são muito simples de executar e que estão ao dispor da autarquia. Outro dos problemas na nossa cidade foi a chegada das grandes superfícies comerciais. São muito boas, só que acabou um pouco com o nosso comércio tradicional. Não acha que deveríamos apoiar mais o nosso comércio, mais as empresas que nós já cá temos, em vez de nos preocuparmos tanto em trazer empresas de fora? Bem, aquilo que eu acabei de dizer vai precisamente nesse sentido, não é? Ao simplificar os processos do licenciamento, da abertura de novos espaços na cidade, naturalmente está-se a apoiar a atividade comercial no centro da cidade. Mas em relação a essas grandes superfícies, também isso é algo com que às vezes não é fácil lutar. E, portanto, não é que tragam sempre mais valias. Agora, temos é que aproveitar a vontade dessas grandes marcas que exploram esses espaços, grandes espaços comerciais, em investir nas cidades. Devemos aproveitá-lo e transformá-lo numa mais-valia. E o que aconteceu em Castelo Branco é que isso foi transformado numa menos-valia, nomeadamente com a péssima localização em que essas grandes superfícies, portanto, onde se colocaram. Portanto, essas grandes superfícies são barreiras à entrada da cidade. Por um lado, portanto, as pessoas que nos visitam param nos arredores da cidade, gastam lá o dinheiro, em empresas que, na maior parte dos casos, não têm nada a ver com a cidade, são multinacionais, não trazem absolutamente mais valia nenhuma para a cidade e, portanto, vão-se embora, não chegam a entrar dentro da cidade. Por outro lado, também, naturalmente, são um polo de atração para as pessoas que estão dentro da cidade, foram um polo de atração para muitas marcas, para muitas lojas que estavam no centro da cidade e que se retiraram para esses espaços comerciais. Portanto, o que haveria a fazer era, naturalmente, neste momento será, obviamente, não é fácil, mas na altura em que eles foram instaladas nos locais onde hoje estão, teriam que ter sido repensadas e colocadas noutros locais, nomeadamente no centro da cidade. E estas coisas estão todas inventadas e em Portugal nós já temos bons exemplos, algumas cidades que aproveitaram essa vontade desses grandes espaços comerciais se instalarem e colocaram-os nos locais onde passaram a ser polos de atração para o centro da cidade. Em Castelo Branco foi feito exatamente o contrário. Com o aumento dos impostos e com a diminuição dos postos de trabalho, como é evidente, as pessoas estão a passar por muitas dificuldades e muitas famílias estão a chegar ao limiar da pobreza. O que pretende fazer para ajudar as famílias a conseguirem voltar a ter o estatuto de classe média, como uma coisa que se está a perder? Bem, em primeiro lugar, novamente, eu penso que aquela medida que hoje em dia agrada-nos ouvir praticamente todos os projetos que estão colocados para concorrer à Câmara Municipal, que se apresentaram para concorrer à presidência da Câmara Municipal, praticamente todas as pessoas falam exatamente dentro dos mesmos temas. Por um lado é bom, é sinal que toda a gente se convenceu que o caminho é esse e não há outro. Portanto, o desenvolvimento económico, a criação de riqueza, a consequente criação de emprego, obviamente, vai permitir a resolução de um conjunto de situações. Inclusivamente uma que naturalmente nos deve preocupar a todos, que tem a ver com questões sociais. Mas o simples facto, acho eu que as coisas não devem ser, no caso das questões sociais, não devem ser resolvidas através de medidas que sejam regra, mas sim através de medidas que devem ser a exceção. Portanto, a criação de emprego permite resolver um conjunto de situações. Naturalmente, se as pessoas, em vez de desempregadas, estiverem empregadas, tiverem outro tipo de dignidade, naturalmente se vão ter outro tipo de condições para fazer face, nomeadamente, aos impostos que todos nós somos sujeitos. No entanto, também sabemos que estas questões de criação de emprego, de criação de riqueza, não se resolvem numa semana, não se resolvem num mês, não se resolvem num ano. Portanto, é uma postura que é preciso, com que nós nos temos que colocar e, naturalmente, a seu tempo, essas situações vão sendo resolvidas. Portanto, o que nós pretendemos é tentar facilitar a vida às pessoas, tentar ajudar as pessoas numa primeira fase, num primeiro curto prazo e, naturalmente, através da devolução às pessoas de parte do IRS que a Câmara tem à sua disposição e
também nas mexidas dos valores do IMI, que é algo que as pessoas pensam que está tudo feito pela parte da autarquia, não está. Portanto, aquilo que foi feito foi mexer nas taxas, mas há outros mecanismos que permitem ainda abaixar o IMI e, naturalmente, isso são medidas, por exemplo, que pode permitir, num curto prazo, aliviar a pressão sobre as famílias.